Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Carlos Daniel e está começando agora o Papo Aberto, o quadro de entrevistas da agência de notícias Estácio Ceará. E nesse terceiro episódio eu tenho o prazer de receber ela, Mãe Gardênia de Inhaçã, líder espiritual de um dos terreiros de Umbanda mais importantes do estado, o Centro Espírita de Umbanda Jesus Maria e José, que fica aqui em Fortaleza. Além de líder espiritual, ela também é mestre da cultura cearense, não é isso, mãe? Isso. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. É um prazer receber a senhora aqui. E, Mãe Gardênia, para começar, primeiramente, né? Como é que foi crescer dentro de um terreiro de Umbanda? Para mim, crescer dentro de um terreiro de Umbanda é, assim, muito importante, né? Muito importante você nascer, crescer, né? E ver que você está nascendo, que você foi criada dentro de um terreiro de Umbanda, né? Que minha mãe acolhia todas as pessoas. Isso é muito importante, né? Porque eu fui aprendendo a lidar com as pessoas, aprender a rezar, a curar, né? E ensinar também. E a infância da senhora, como é que foi? A minha infância, ela foi assim, um pouco dolorosa, né? Porque minha mãe, ela acolhia muitas pessoas, né? Era problema com preconceito, com a intolerância religiosa. E me deixava triste por eu ver a minha mãe sofrer, né? Com essa intolerância. E fui crescendo, vendo, participando de todos os trabalhos dentro da Umbanda. E aí, para mim, foi assim uma grande lição de vida, né? Hoje, eu com 54 anos, para mim foi uma grande lição da minha infância dentro de um terreiro. Que para mim, eu posso dizer para você, Daniel, que é assim um amor que eu tenho muito grande pela Umbanda, sabe? Porque a Umbanda, ela acolhe, ela te ensina a ser uma pessoa melhor, ela não discrimina ninguém, né? Raça, nem religião. Então, isso que a minha mãe sempre passou para mim, que a Umbanda, ela acolhe, ela te ensina, né? E foi tudo isso dentro da minha infância. Eu sei que o preconceito religioso e a discriminação, elas estiveram presentes na vida da senhora, né? Isso. Justamente por ser da Umbanda. Isso. E na escola, como é que era para a senhora lidar com tudo isso, enquanto uma criança? Para mim foi difícil, né? Porque eu me sentia diferente, porque me tratavam com indiferença, porque eu era filha de uma senhora rezadeira, umbandista, porque tinha um terreiro no bairro e me tratava. E um dia eu me choquei e perguntei à professora por que eu era tratada de uma forma tão indiferente, né? E aquilo não estava me fazendo bem porque eu via que eu era tratada com indiferença, aonde eu estava ali para aprender, como todos, né? Porque nós somos todos irmãos, todos seres humanos, né? Então, mas tinha essa indiferença. Já de criança, eu comecei a enfrentar esse preconceito, essa intolerância, né? Mas nunca deixei me abater por conta da intolerância, né? A senhora chegou a abandonar os estudos na infância? Na infância eu tive essa, vamos dizer assim, essa tristeza, né? E eu cheguei para minha mãe e falei que eu não queria mais ir para a escola por conta que eu era tratada com indiferença, né, pelos colegas, por alguns professores, né, mas outros não. Dentro da escola me abraçavam, né, e começaram a trabalhar. Não, mas você não pode desistir, você tem que continuar, tudo vai mudar. E aí a diretoria, né, tomou a frente, e aí eu continuei, entendeu? Mas todo o tempo com essa indiferença. Eu imagino que tenha sido muito complicado para a senhora, enquanto uma criança, lidar com isso, né? Muito Porque complicado. se hoje, em 2026, a gente sabe que
existe uma ignorância muito grande das Isso. pessoas em torno disso, né? Existe um preconceito imenso. Imagina naquela época, né? Os anos 70, 80, Isso. lidar com isso devia ser, assim, uma coisa... acho que, assim, o psicológico ficava muito abalado. Isso. Né? É um tempo de ignorância muito grande, em que hoje ainda as pessoas veem assim, mas naquela época era muito pior, porque dizia, é coisa do diabo, enfim, era um... Isso. É tanto que aí, com o tempo, eu vi que realmente a minha mãe viu que não teve nenhuma mudança. Eu mudei de escola, continuei enfrentando novamente intolerância, né? E isso teve, assim, muito problema dentro dos meus ensinamentos, né? Por conta dessa intolerância que eu vivia dentro da escola. Eu sei. Né? Eu era vista assim de uma criança diferente. Outras crianças não podiam brincar porque os pais não queriam, porque eu era um bandista, porque eu era do demônio, porque a Umbanda só fazia o mal. Né? Aonde a Umbanda não te ensina o mal, a Umbanda te ensina o bem, a caridade, o amor. De certa forma, a gente pode até ver que tratar isso como não só como maldade, mas como uma perversidade, né? Uma perversidade. Você impedir o seu filho de brincar com uma outra criança só porque ela faz parte de uma religião que não é uma religião cristã, digamos assim, né? É bem complicado. E assim, a senhora acredita que o preconceito com as religiões de matriz africana, ele está ligado diretamente ao racismo? Porque a gente vive num país em que a população é majoritariamente negra, né? Mas ainda existe um racismo, um preconceito muito grande que se estende aí desde os tempos coloniais. Isso, existe sim, esse preconceito, essa intolerância, né? É tanto que desde a minha mãe, Daniel, ela foi da época da ditadura, né? Ela foi abandonada pela própria família por conta da religião, da intolerância religiosa. Mas ela nunca desistiu, foi morar só, continuou a vidazinha dela só, fazendo tudo só, por conta que a família não aceitava, né? E ela não desistiu. E assim, a mesma coisa eu estou dando continuidade. Não desisto. É a fé na missão, né? A fé na missão. Porque eu sempre falo, né, que todos nós, a gente vem com missões. Então, cada um com a sua, tá? E aí, eu continuo com a minha. Como eu nasci dentro de um terreiro, no chão de um terreiro, na época que não existia maternidade, era as parteiras. E, com certeza, eu vim para dentro de um terreiro, uma mulher rezadeira, espírita, umbandista, né? Então, eu vim para uma casa, uma família que era para ser enviado por Deus. Porque todos nós vai para a família que foi escolhida, para você conviver e viver. Até o dia que for permitido. A senhora falou uma coisa que eu achei agora interessante. Eu até tinha visto isso nas minhas pesquisas. A senhora literalmente nasceu no chão do terreiro? Nasci no chão do terreiro, porque era na época das parteiras. E aí, a minha mãe falava, minha filha, você nasceu aqui no chão desse terreiro, uma quarta-feira, 5h30 da manhã, e a dona Nicota, que era parteira, fez o meu parto. Mas isso foi durante uma gíria ou foi só, tipo assim, ela sentiu as dores do parto ali e já foi? Não, foi sem ser... Era quarta-feira, dia de gira, mas foi logo pela manhã, 5h30 da manhã. Né? Entendi. E assim, mãe Gardênia, como é que é ser uma mulher dentro da Umbanda? Quais desafios que a senhora enfrenta, tanto dentro como fora da religião? Daniel, para nós, mulheres de terreiro, é assim... um axé. É axé muito grande, né? E muita felicidade, porque a mulher de terreiro, ela acorda muito cedo, ela não mede esforço, tá entendendo? E é como sempre eu falo com meu esposo, que a gente coloca os nossos problemas, dores, aflições, doença, e deixa dentro de casa e vai para dentro do terreiro cuidar da dor dos outros. Porque como uma mãe, né? Como uma mãe, né? Então, você tem que guardar o seu problema e a gente ir cuidar do problema dos outros, né? Que eu sempre digo que a Umbanda, ela é o hospital da alma,
né? É uma UPA. A gente tem as portas abertas 6 horas da manhã e não tem hora para fechar, porque a gente passa o dia atendendo. Cada um com um problema diferente. 6 horas da manhã eu estou dentro do terreiro. E aí, limpando, zelando, cuidando, ouvindo o problema, rezando, porque também sou rezadeira, né? Uhum. E cuidando de todos aqueles que batem aquela porta. E cada um vem com a dor, como sempre eu digo, né? Cada um tem a sua enfermidade da separação, do desencontro, né? Então, tudo isso é uma enfermidade que muitas pessoas às vezes chegam. Mãe, eu não estou bem hoje, eu queria que a senhora passasse um ramo em mim, eu rezo, aconselho, faço banho. Antes de eu vir para cá mesmo, chegou um senhor, né, do Acre, mal mesmo, aí eu fui atender, fui rezar, fui fazer banho de ervas para ele, para melhorar, né? Isso é importante. Então, para nós, mulher de terreiro, é muito importante. Claro que nós somos atacadas de todas as formas, porque nós somos mulheres, né? Mas, mesmo assim, eu não desisto da minha fé e da religião aonde eu nasci. Que bom, massa. E, assim, a senhora falou que durante a infância enfrentou muitas dificuldades, muitos problemas, né? E hoje, como é que a senhora lida com esse preconceito? Hoje, Daniel, eu me sinto até mais confortável, sabe? Porque não tanto mais hoje, se a gente olhar, hoje as coisas melhorou mais para nós da religião, né? Umbanda, Candomblé, Jurema. Porque, vamos dizer, agora, recentemente, a gente foi homenageada na Câmara Municipal de Fortaleza, na Assembleia, e aonde a gente não tinha essas oportunidades. E as portas estão se abrindo para nós, né? Claro, e evidentemente que ainda existe o preconceito, a intolerância, mas um tempo atrás era difícil, você não conseguiria colocar nem, assim, um ofício, vamos dizer, como para a festa de Iemanjá, né? E hoje a gente é abraçado. Ainda tem aquele não, um sim, mas a gente não desiste. É como a senhora falou daquela última vez, você dizer que é da Umbanda, há uns 40, 50 anos atrás, era pedir para ser preso. Isso. Né? Como a mãe Balbina, né, fundadora do Centro Espírita de Umbanda Jesus Maria José. Ela foi da época da ditadura, como eu já falei, da ditadura, né? Mas ela disse, minha filha, eu nunca fui presa, né? Porque eu fazia meus trabalhos, começava na hora certa, terminava na hora certa, né? Mas graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, de eu ser abordada por polícia por conta da religião, entendeu? E lá o terreiro, desde a minha mãe, quando os vizinhos chegaram, ela já existia com aquele terreiro ali. Então todos foi chegando já vendo aquele terreiro ali naquele local, então não é nenhum problema para nenhum. Legal. E assim, eu sei que além de, como a gente falou, né? Além de líder espiritual, a senhora também é mestre da cultura aqui no Ceará, né? A senhora coordena o grupo Torres de Oiá, não é isso? Isso, sou coordenadora. Explica pra gente aqui um pouco do que é o grupo, o que ele faz, as atividades que ele desempenha. O grupo Torres de Oiá, ele foi fundado, né? E lá a gente canta os pontos, né, de Umbanda, né, dos orixás, a gente faz apresentação cultural, é um grupo de cultura, né? Então, a gente tem várias apresentações, a gente se apresenta em locais, né? Como também tem os Filhos de Zé, que também toca, faz apresentação, toca pagode, né? E tem o Instituto Mãe Balbina. Uhum. O Instituto ele foi fundado quando? Esse ano foi? Foi 2005. Então, a Mãe Balbina ainda era viva quando ele foi... Isso. Ah, legal. 2005. Pronto, e assim, o Centro Espírita, né, Jesus Maria José, de Umbanda, Jesus Maria José, ele é o mais antigo terreiro de Umbanda em atividade no Ceará, não é isso? Isso. Tem 70 anos de atividade ininterrupta. Ele é um dos mais antigos em funcionamento, né? Que ele nunca fechou as portas, né? Que eles estão em funcionamento esses 70 anos. E agora ele está passando por um processo de tombamento, né? Reconhecimento histórico da sua importância. Isso. Que foi uma luta para conseguir isso, né? Uma batalha muito grande, tanto em esferas jurídicas quanto
civis, enfim, né? Mas Isso. agora, graças a Deus, tá tudo indo, se encaminhando, dando certo, né? Graças a Deus, Daniel, que está tudo se encaminhando, né, para ele ser tombado. Né? Agradecer a todos que estiveram junto com a gente, a Secretaria Municipal de Fortaleza, né? O Estado, né? E todos. Pronto, já se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, a gente sabe que a Umbanda, ela dissemina muitos valores, né? De acolhimento, de ancestralidade. Isso. Que mensagem que a senhora gostaria de deixar para as pessoas que ainda não conhecem ou têm alguma visão equivocada da Umbanda? A mensagem que eu falo é que a Umbanda, ela é fé, amor e caridade. E sempre eu digo que Deus é um só. Ele está em todas as religiões. Tanto que dentro da Umbanda, para a gente iniciar os trabalhos, a gente reza Pai Nosso, Ave Maria, tá entendendo? Então, a gente louva Oxalá e todos os orixás. Então, eu sempre digo, para quem não conhece, procure conhecer realmente a verdadeira Umbanda. Porque a Umbanda, ela não te ensina a você praticar o mal, porque o mal está no ser humano, está no pensamento, no coração, não está dentro de religião. Né? Então, eu sempre digo, a gente tem que abraçar uns aos outros, respeitar a fé de cada um, porque eu vou à igreja católica. Se chegar um evangélico, vamos escutar a palavra de Deus, quero sim. Porque, primeiramente, né, eu peço todo dia, Senhor, obrigado pelo dia, pela noite, e depois a minha espiritualidade. Eu não coloco a minha espiritualidade acima de Deus. Deus primeiro, que para nós é Oxalá. Deus é Oxalá, né? Então, a mensagem que eu digo é que cada um saiba que a Umbanda é fé, amor e caridade e paz. É isso, minha Gardênia. Muito obrigado pela sua Obrigada, disponibilidade, Daniel, viu? Pela oportunidade. Prazer em receber aqui. E é isso, gente. Estamos encerrando aqui mais um Papo Aberto. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. É isso aí. Tchau, tchau e até a próxima.